Estamos gravando aí, meninos. Bem, o assunto de hoje é este aí, ó. É um assunto que vocês, com certeza, já estudaram lá com Edmar. Leis de Kirchhoff, né? Leis de Kirchhoff e análise nodal. Eu queria, antes de iniciar este assunto, fazer algumas colocações que eu acho importantes. Outro dia, um aluno, não sei de qual turma, me questionou sobre o relacionamento que existe entre a teoria e a prática. Ele estava curioso de saber, por exemplo, eu vejo uma coisa na teoria e depois vejo na prática, ou é o contrário? Quando é que a gente vê simultaneamente, ou quando é que vê um na teoria, ou na prática, ou só na teoria, ou só na prática, entendeu? Eu já havia conversado com vocês há mais tempo, falando sobre isso, mas eu gostaria de falar de novo. No meu ponto de vista particular, as aulas teóricas e as aulas práticas são formas diferentes de comunicação que apresentam a mesma coisa. A aula teórica sobre um assunto ou a aula prática sobre o mesmo assunto, o que difere é a forma, a linguagem que a gente utiliza. E, no fundo, é a mesma coisa, nós estamos estudando as mesmíssimas coisas. Obviamente, devido aos recursos de comunicação, na teoria, nós temos condições de fazer um estudo mais abrangente, mais amplo. A gente chama de estudo vertical e horizontal mais amplo. Quer dizer, você consegue ir mais além e consegue também explorar detalhes. Isso é o que eu chamo de estudo horizontal. E quando você vai aprofundando mais o assunto, você chama de estudo vertical. Quanto mais você aprofunda, né, você está crescendo verticalmente naquele assunto, e quando mais você fala de detalhes, você está fazendo um alongamento, né, um aprofundamento horizontal, um estudo mais horizontal. Na teoria, a teoria permite isso. A prática, se tivermos recursos para isso, também permite. Só que é complicado, porque você teria que ter laboratórios mais bem equipados, mais amplos, e no nosso caso específico, que é o remoto, teríamos que ter simuladores que atendessem isso, e também tempo, né? Porque no laboratório demanda mais tempo para você ver as coisas. É ligar equipamento, é ajustar equipamento, é montar circuito, é mudar circuito, quer dizer, o tempo é outro, o processo é diferente, mas ambos têm os seus resultados. O que nós vamos mostrar hoje, por exemplo, é tipo assim, é um detalhamento bem pontual das duas leis de Kirchhoff, que a gente chama de lei de Kirchhoff para tensão, LKT, e lei de Kirchhoff para corrente, que é LKI. E também faz uma praticazinha sobre análise nodal. Obviamente, na teoria, vocês podem, e fizeram isso, um estudo mais elaborado, mais amplo. Mas qual que é a vantagem da gente fazer do jeito que nós vamos fazer hoje? É que, pontuando esse assunto, a gente chama a atenção para detalhes específicos para aquele assunto. E lá na cabeça de vocês, aqueles detalhes ficam mais sedimentados, de forma que, quando vocês estiverem trabalhando com esse assunto dentro de outros, por exemplo, usando as leis de Kirchhoff para resolver um problema mais amplo, na hora que você estiver fazendo isso, vocês vão escolher ferramentas que para vocês são mais adequadas. Aí isso vai depender do que vocês conhecem de cada ferramenta. E o que eu vou mostrar é uma ferramenta que vocês já viram lá na teoria, já viram até alguns
algumas vezes com a gente aqui, só que eu vou pontuar hoje. Então, vocês vão ter mais condições de fixar aquilo e decidir em momentos qual que é a ferramenta melhor, se esses conceitos de lei de Kiefer, por exemplo, são mais adequados para vocês resolverem uma malha mais elaborada. A mesma coisa acontece se vocês estiverem estudando outras ferramentas, como as leis o teorema de Norton, o teorema de Theben e outros. O que a gente estuda são ferramentas. E o laboratório pontua isso, chama detalhes, mostra detalhes. E lá na teoria mostra também, mas não tanto quanto uma aula de laboratório, entende? Então, o assunto de hoje parece um assunto muito resumido, mas a intenção é essa, porque quando eu estiver resumindo o assunto, eu vou focar. E quando a gente foca, isto é, a gente coloca mais energia em algum ponto, aquele ponto fica mais memorizado, mais entendido e mais guardado. Entendeu? Então, vamos lá. O que nós vamos começar primeiro pela lei de Kirchhoff relativa à tensão. Conforme eu disse, você já viu esse assunto. Conosco aqui mesmo já viram. Mas vamos pontuar, conforme eu disse. Vejamos, o que nós temos aqui? Uma fonte de tensão dentro dessa caixa aí e vários resistores em série. O que estabelece a lei de Kirchhoff para a tensão? Ela estabelece que a soma, dado um circuito série constituído de vários elementos, a soma das quedas de tensão são iguais, resulta num valor igual à tensão total aplicada, não é isso? Isto é, se eu somar a tensão ou a queda de tensão nesse resistor, com a desse resistor, com a desse e com a desse, vai dar tensão nos extremos. A gente pode também particularizar dizendo o seguinte: a soma da queda de tensão nesse resistor aqui, R1 com R2, é a tensão que aparece aqui, ó, entre esses dois pontos, assim como esse aqui, ou esse aqui, quer dizer, as tensões vão se somando, os potenciais vão se somando, não é isso? E como que você calcularia isso? Como é que você aplicaria a lei de Kirchhoff aqui? Obviamente, você sabe também disso, é que você tendo, por exemplo, a tensão entre os extremos, que é o que esse voltinho daqui vai mostrar para vocês, e divide o valor pela corrente e multiplica o resultado pela resistência onde você quer saber a tensão, você tem a tensão naquele resistor, não é isso? Por exemplo, quando eu pego a tensão e divido pela soma da resistência total, eu estou calculando a corrente na malha. É única essa corrente. Ela passa por todos os resistores, não é isso? Você sabe muito bem disso. Bem, se eu pego aquela tensão, aliás, desculpe, aquela corrente, e multiplico pelo R3, eu fico sabendo qual que é a tensão no R3. Ou se eu multiplico pelo R2, eu fico sabendo a tensão no R2. Ou se eu multiplico por 1, R1, a mesma coisa, etc. Não é isso que acontece? Você está aplicando essa relação aqui, ó, que é a relação de divisão de tensão. Ou você está aplicando a primeira lei de Kirchhoff. Vamos fazer um teste aqui? Veja bem, eu tenho aqui, ó, 4 resistores, 1K, 3K3, 4K7 e 6K8. Se você estiver acompanhando a raciocínio aí, não estiver dormindo, somem para mim, por favor, aí. Quanto que dá? A minha soma deu 15,8K. Quer dizer, eu tenho aqui uma resistência equivalente, uma resistência total de 15,8. E qual é a tensão que eu vou usar nesse processo aqui? Vou simular aqui para medir a tensão, porque não tem esse dado escrito aqui, ó. Bem, o voltinho está me dizendo que a tensão entre esse ponto de cima e de baixo é 80,8. Na realidade, gente, é 81 volts. Teve uma queda pequena aí devido à resistência interna da fonte. Eu não estou suprimindo, eu estou já considerando essa situação, que é um caso prático. Você tem uma ponte de 81, liga num circuito, a tensão vai cair. Nesse caso, caiu para 80,8. Ótimo, é normal isso. Por falar nisso,
aquela tarefa que vocês entregaram, que eu pedi para fazer o gráfico da resistência interna da fonte de tensão em função da corrente, a maioria dos que eu olhei errou. Por quê? Porque calculou a resistência errada, na hora de fazer o gráfico errado também. Eu vou lembrar aqui, já que vocês erraram, é bom a gente frisar, é o seguinte, quando você for calcular a resistência interna de uma fonte de tensão, você pega o valor da tensão, que a gente chama de força eletromotriz, que no caso aqui é igual a 81 volts, subtrai a tensão, o valor da tensão real fornecida para uma certa corrente, ela varia com a corrente, que é o caso que aconteceu aqui, aí você fica sabendo a queda na resistência interna. Pega essa queda e divide pela resistência interna. Você está calculando a queda de tensão da resistência interna. Vocês não fizeram isso. Teve gráfico lá que deu uma reta, e é uma reta, só que é uma reta horizontal. A reta ficou parecendo com a reta de uma resistência, ela passa pelo zero, ela não vai passar pelo zero. Se ela passa pelo zero, você está dizendo que naquela situação a resistência interna da fonte era zero. Não é o caso, entendeu? Então, toda vez que for calcular a resistência interna da fonte, fique sabendo qual que é a queda na resistência interna da fonte. Nesse caso é simples, né? Essa fonte aqui é uma fonte na prática a gente viu isso, era uma fonte, digamos, de 81, e caiu para 80,8, significa que tem uma queda de 0,2. Essa queda dividida pela corrente que vai passar por aqui, que eu não estou medindo, mas na prática a gente mediu, dá o valor da queda de tensão, ou dá o valor da resistência interna da fonte. Desculpa. Bem, vamos lá. Então, gente, nós pegamos, então, desculpe aí, 80,8, voltando à prática de hoje, né? Eu chamo de VRT. Por que é VRT? Porque é a queda de tensão na resistência total. Eu chamo de resistência total a soma dessas quatro resistências, a tensão nos extremos dela foi 80,8. Eu ponho 80,8 aqui, ó, multiplico por qualquer resistor que eu quiser e divido pela resistência total. Nesse caso, eu estarei calculando a tensão num resistor qualquer Rx. Entendeu? Como o Rx, nesse caso aqui, ó, é 4K7, porque eu liguei um voltímetro lá, 4,7, eu vou pegar, então, 80,8, multiplicar por Rx, que é 4,7, divido pela resistência total, que é 15,8. O valor vai dar o quê? Calculem aí, ó. Tem que ser esse valor aqui, ó, 24 volts. Então, eu estou aqui aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão. A lei de Kirchhoff para a tensão é expressa nessa expressão aqui, ó, é indicada nessa expressão. Ela é sempre assim, a tensão num resistor série é igual ao valor da fonte no conjunto de resistores que estão em série, vezes aquele resistor em série, dividido pelos resistores totais. É a aplicação da lei de Ohm duas vezes, né? O VRT sobre o RT é a corrente na malha, então você aplicou a lei de Ohm. O resultado você multiplicou por um resistor, está aplicando de novo a lei de Ohm. Eu já disse para vocês, a lei de Ohm ela é aplicada em todos os instantes, e na maioria das vezes até sem perceber. Tá legal? Vamos a uma outra situação aqui. É a mesma, cara. Mesmo circuito, vocês poderão calcular se quiser, eu não vou fazer isso aqui, porque senão a aula não vai dar tempo. Eu tive só um valor diferente da fonte. Essa fonte aqui, indicada pelo voltímetro, é uma fonte de 7 volts. Você está fornecendo 7 volts. Não importa qual que é a tensão real que está fornecendo. Nos extremos aqui tem 7 volts. Com queda na resistência interna ou não, eu tenho 7. Eu pego esses 7, obviamente, divido pela resistência total, que no caso é a mesma, que eu não mudei os valores, e multiplico pelo R2, aí eu vou calcular a tensão em R2. Simples assim, não é? É só pôr o voltímetro lá, vai dar o valor. E esse outro aqui em R4, vai dar o valor lá.
Entendeu? São as quedas de tensão que, se vocês quiserem depois comprovarem, está disponível aí. Aqui é a mesma coisa para outros valores, vou passar por cima e vou entrar aqui agora numa outra situação. Eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para corrente. A lei de Kirchhoff para corrente, ela diz o seguinte, que a corrente em um ponto é a soma das correntes que entram naquele ponto. Não é isso? E esse circuito ele mostra bem isso aqui. Ó. Eu tenho três fontes de corrente. Para simplificar, eu coloquei que elas são todas iguais a 1 miliampere. E liguei num ponto, que esse ponto é chamado de nó. Então, vai fluir, vai entrar uma corrente aqui, vai entrar uma outra corrente aqui e uma terceira corrente aqui. Então, naquele ponto, entram três correntes. Eu sei que está entrando e não saindo, por quê? Pelo símbolo da fonte de corrente. Se alguma dessas setas tivesse ao contrário, estaria saindo, tá certo? Para facilitar, para não ficar desenhando fontes ou montando fontes diferentes aqui, só para simplificar para mim, eu coloquei todas iguais e a corrente está fluindo sempre no mesmo sentido. Então, por esse resistor vão passar três correntes. E a lei de Kirchhoff diz que a corrente real ou total é a soma das três. Da mesma forma que a lei de Kirchhoff para tensão, né? Tensão não é um ponto, tensão são dois pontos. Né? E a lei de Kirchhoff para tensão diz que entre aqueles dois pontos, a tensão que existe é a soma das quedas de tensão nos elementos que estão em série entre aqueles dois pontos. A lei de Kirchhoff para corrente, como é corrente, não é dois pontos, é um ponto. A corrente entra ou sai naquele ponto. Ela diz o seguinte, que naquele ponto, a soma da a corrente real que vai passar, que vai estar entrando ou saindo, é a soma das correntes que estão fluindo ali, ou para ali ou dali. Entenderam? Vamos praticar? Vou pegar o mesmo circuito aqui, ó. Esse é o mesmo circuito. Agora eu já liguei os medidores. Já liguei, só que nesse caso, já que o espaço está resumido, eu só coloquei dois multímetros aqui. Um deles, o primeiro, à esquerda, é esse que está no símbolo aqui, no diagrama esquemático. Ele está ligado em série, olha bem, com a primeira fonte de corrente, do jeito desenhado aqui. As outras duas fontes não têm medidor nenhum. Esse outro medidor está em série com a carga, com R aqui. Ó. Colocando para simular, esse medidor da esquerda vai marcar a corrente desse medidor, dessa fonte de corrente, melhor dizendo. Esse outro medidor, à direita, como ele está ligado em série com a carga, ele vai indicar a soma das três correntes, isto é, a corrente que está fluindo ali. Como são três correntes iguais a 1 miliampere, obviamente, esse primeiro medidor que está ligado em série com o primeiro, esse aqui no diagrama esquemático, vai marcar 1 miliampere. E o outro vai marcar 1 miliampere, mais 1 miliampere, mais 1 miliampere. Isso é 3 miliamperes. Vamos simular aqui, ó. Tá aí, ó. Os três medidores, os dois medidores e os valores medidos. Aqui. Por aqui está passando 1 miliampere, por quê? Porque a fonte é de 1 miliampere. E os outros dois estão sendo medidos, mas vão medir daqui a pouco, para vocês verem que vai dar a mesma coisa. O interessante, gente, é isso aqui, ó. Eu vou pegar esse resistor aqui e ajustar o valor dele. É um resistor de 10 miliamperes, de 10 ohms. Como as fontes são de correntes constantes, dentro de uma certa faixa, eu posso considerar que o valor não varia, concorda? Nós fizemos isso na aula passada, se não me engano. Então, vou variar o resistor aqui. Vou variar a carga aqui. Como estou induzindo nesse ponto aqui três correntes de 1 miliampere, a carga vai estar absorvendo esse 1 miliampere, não importa o valor dela, entre aspas. Então, por exemplo, eu vou passar para 9 ohms aqui, ó. Observe que a corrente não alterou, nenhuma nem outra lá, e nem vai alterar.
Por quê? Porque o circuito está induzindo naquele ponto 3 correntes iguais de 1 mA. E logo vai ter sempre 3 mA lá. Eu já estou com 7 ohms lá. 5, 4, 3, 2, até um curto-circuito, ela 0 ohms. Usa um curto, continua passando lá naquele curto-circuito 3 mA, porque tem 3 fontes de corrente constante que está jogando aquela corrente ali. Está claro? Deixa eu voltar para o valor de 10, porque senão eu esqueço, depois posso precisar. Então, está aí. Bem, gente, o passo seguinte para nós aqui, deixa eu mudar o circuito aqui. É o mesmíssimo, cara. Só mudei o medidor. Aliás, não mudei o medidor, não. Mudei onde liguei o medidor. Ele está ligado agora para a segunda corrente. Desnecessário gastar tempo com isso, né? Qualquer lugar que eu ligar o medidor, seja em série com uma, com a outra, vai dar o valor da corrente dela. E o total não muda, continua a mesma coisa. Da mesma forma, se eu colocar no terceiro, portanto, que é o caso ali, vai dar a mesma coisa. Tá? Isso aqui, gente, guardem bem, é um circuito, chama circuito de nó. Quer dizer, existe um ponto que chama de nó, está fluindo para aquele ponto 3 correntes. E elas vêm de fonte de corrente. E fonte de corrente tem uma característica que nós já estudamos: o valor da corrente não se altera. Da mesma forma que a fonte de tensão, o valor da fonte de tensão não se altera, né? Considerando situações ideais. Claro que fonte de tensão tem uma resistência interna, portanto, a tensão muda um pouco, e a fonte de corrente também não é exatamente um dispositivo que garante que a corrente é constante para qualquer valor de corrente ou valor de carga. Eu teria que ter uma resistência interna infinita, que não é o caso. Sempre é alta, mas não é infinita. Então, sempre tem uma alteração, sempre não. Geralmente tem, mas desprezível até certo ponto. E a gente, sabendo disso, a gente não ultrapassa esse ponto, né? Agora, vamos fazer uma coisa interessante. Vamos aplicar isso no que a gente chama de análise nodal. O que é que nós temos aqui? É o circuito mais básico possível, tá, gente? Esse circuito é muito utilizado nos laboratórios de circuitos elétricos. Por quê? Porque com ele, né, a gente estuda todos os teoremas, todas as leis, de forma suficientemente detalhada. Eu poderia colocar um circuito aqui mais elaborado, um circuito cheio de detalhes e tal, complicaria o cálculo. Nosso objetivo aqui não é complicar o cálculo, como eu já disse, é pontuar um determinado elemento formativo, né? Então, se eu coloco um circuito mais elaborado e fico gastando tempo para calcular, eu mudo o foco. O foco fica sendo no destrinchamento daquele circuito. Como é que eu calcularia e tal? Aí a gente poderia, é, quer dizer, poderia, não, a gente desfocaria. O objetivo é o contrário. Por isso que eu coloco sempre o circuito simples. E o circuito mais simples que a gente utiliza é esse aí. O que muda em termos de versão é que, no lugar de ter 2 fontes diferentes, podem ser 2 fontes iguais, ou 2 de corrente ou 2 de tensão, mas o T que existe aqui, ó, geralmente é o mesmo. Ele possibilita a gente aplicar os teoremas, as leis, né, de forma assim, de ficar bem claro na nossa cabeça, e assim sendo, quando eu precisar de usar numa situação mais elaborada, fica mais tranquilo. Aí já é uma tarefa lá para a teoria. O professor teoria vai desenvolver, ou já desenvolveu isso com vocês, né? Lá o professor ele tem mais recursos para ficar aprofundando tanto horizontalmente quanto verticalmente essa situação, beleza? Então vamos analisar esse circuito aqui. O que esse circuito tem? Uma fonte de corrente constante e uma bateria, no caso uma pilha, desculpa, uma pilha. Considerando elementos, digamos assim,
ideais, essa pilha, por exemplo, deixa eu fazer ela ser ideal aqui, me permite, é só ajustar ela aqui para ideal, esqueci de fazer, então agora é uma pilha ideal. O que é uma pilha ideal? É uma pilha que fornece o valor ideal, né? O valor ideal não, o valor 1,5. Ele passa a ser o valor que é independente da corrente. Então, eu posso garantir que entre os dois pontos onde está ligado tem uma tensão de 1,5, assim como eu posso garantir que, sendo essa aqui uma fonte ideal de corrente, isso aqui, ó, a corrente que ela vai induzir aqui, nesse caminho ou nesse ramo do circuito aqui, é 1 miliampere. Né? Vamos aplicar a teoria, ou reaplicar, porque vocês já viram isso lá com o professor Dimar, várias e várias vezes. E, como eu disse, em situações até bem mais elaboradas, não foi mesmo? Então, vamos ver aqui, ó. O que que nós temos? Eu tenho que essa fonte aqui de corrente está induzindo, está impondo a esse ponto aqui, que eu chamo de nó, uma corrente de 1 miliampere. Então, eu sei que está induzindo 1 miliampere aqui. Por que está induzindo? Porque o sentido da seta está dizendo isso. Então, estou jogando ou empurrando, vamos dizer assim, aqui, 1 miliampere. Já essa bateria, essa pilha, desculpe, o que ela está fazendo? Ela está ligada aqui num circuito série, gente, ó, e ela vai fornecer uma corrente que, aplicando a própria lei de Kirchhoff, vai ser igual, ou a própria lei de Ohm, desculpe, vai ser igual a tensão entre os extremos, que é a tensão da pilha, dividido pela resistência total, que existe nesse ramo aqui, ó. Aí vocês perguntam, por que eu não considero esse ramo aqui? Porque está ligado aí também no circuito, faz parte dele. É porque esse ramo de cá, da esquerda, esse onde eu estou circulando aqui, ó, obviamente vai passar uma corrente aqui, né? Só que ele não vai interferir na corrente do lado de cá, por quê? Porque a resistência da fonte de corrente é infinita, né? E um circuito, ou a forma do circuito da esquerda interferir no circuito da direita é em função da resistência dele próprio. Se ele tiver uma resistência baixa, ele interfere. Se tiver uma resistência alta, interfere menos. Se tiver uma resistência infinita, ele não interfere. Por quê? Porque ele é visto como um circuito aberto. Uma resistência infinita é um circuito aberto. Se ele é visto como um circuito aberto, ele não interfere nessa corrente, não. Entendeu? Essa corrente, portanto, é dada somente pelo valor da pilha, dividido pela soma desses dois resistores aqui. Aí eu tenho a seguinte situação, considerando a teoria dos nós. Nesse nó vai entrar ou sair duas correntes. Uma é função dessa malha de cá, outra da malha de cá. Aí vai depender dos sentidos e das polaridades. O sentido dessa corrente que está entrando aqui já está estabelecido no símbolo da fonte de corrente, logo nas características da fonte de corrente. Já nesse lado de cá, eu tenho que verificar a polaridade da bateria, né? Quando eu ligo positivo em cima, eu estou dizendo que a corrente está saindo, no sentido convencional, está saindo daqui, ó, e entrando aqui embaixo. Como a gente usa nos cálculos no sentido convencional, esse sentido da fonte corrente aqui também é convencional, tudo tem que ser convencional, ou tudo tem que ser o contrário do convencional, que é o sentido eletrônico. Você estabelece um e mantém. Normalmente, quando você não fala nada, você está no que é comum, que é o sentido convencional. Então, eu sei que a corrente I2, que está passando por esse resistor aqui, ela está nesse sentido aqui. Se eu inverter a bateria, ela vai estar em sentido contrário. Então, a conclusão, eu tenho duas correntes entrando, I1 e I2, e uma outra resultante nesse resistor, que é o I3. Portanto, I3 é I1 mais I2. A soma do que entra é igual à soma do que sai, né? Não é a lei de Kirchhoff para corrente? Então, vamos lá. Vamos calcular. Como que eu calcularia I1? Não preciso calcular, porque já está escrito aqui. Como que eu calcularia I2? Eu pegaria 1,5 volt e dividiria pela soma das duas resistências.
Isso já está mostrado aqui, ó. Eu já escrevi isso aqui para vocês. Está aqui. Ó. Esse rapazinho era eu quando eu tinha 20 anos, tá, gente? 23 anos, quando eu comecei a dar aula. Eu tinha cabelo e era mais ou menos amarelo, porque eu gosto do amarelo, né? Às vezes eu ponho vermelho. Bem, é, voltando à seriedade, eu tenho aqui, ó, o desenvolvimento que a gente chama analítico dessa situação. Se vocês quiserem acompanhar, nós estamos com tempo para isso hoje, vamos fazer isso. Essa primeira linha aqui está me dizendo o seguinte, ó. Primeiro, eu já falei, né, que I3 é a soma de 1 com I2, está aqui, ó. Eu tenho também, olhando a malha da direita, que a bateria, 1,5 volt, a pilha 1,5 volt, é igual a soma das duas quedas de tensão. Essas duas quedas de tensão são iguais a I2 vezes 1.500 ohms, está aqui, ó, mais I3 vezes 10 ohms. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar aqui, ó. Aqui está vindo uma corrente que está produzindo uma queda de tensão aqui, que é 1.500, né? 1.500 vezes o valor do nome dessa corrente aqui, 2. 1.500 ou 1,5 vezes 2. Aqui nesse resistor, da mesma forma, eu tenho o valor de 10 ohms vezes o I3. Só que I3 é I1 mais I2. Está aqui, ó. Mais em cima já está menos detalhado. Está lá, ó. Tá claro, né? Vocês estão cansados de ver lá com o Edmar, mas vamos fazer isso aqui também. Então, o que eu fiz aqui é só colocar valores, né? Colocar e fazer um algebrismo, eu chamo isso de algebrismo, coisa simples. Algebrismo, gente, é um termo que eu uso quando eu não quero ficar detalhando muito. Isso é uma questão algébrica, simples, é mesmo, né? Mas, de qualquer forma, vejamos, ó. Resolvendo essa equação aqui, ó, 10 vezes 1, mais 10 vezes 2, mais 1,5 vezes 2, está aqui, ó, igual a 1,5. O que eu fiz no passo seguinte aqui? Nada, né? Só pus os valores aqui. Nesse passo aqui embaixo, o que eu fiz foi agrupar, né? E colocar do lado direito da equação esse 10 milivolts aqui. Quer dizer, eu resolvi a equação da forma mais simples possível e cheguei a essa corrente aqui, ó. O que é isso? É I2. Okay? Como I3 é I1 mais I2, I1 eu sei que é uma corrente constante, mais o I2 que eu calculei aqui, concluo que I3 é 1,986. Isso aqui é só um algebrismo para mostrar que esses aparelhos aqui vão mostrar para nós, vou pôr aqui para simular, que entrando 1 miliampere aqui, e entrando 0,98 por aqui, que esse instrumento está indicando, vai passar por esse resistor aqui, ó, uma corrente de 1,98, que é o caso aqui, ó, 1,986. Então, gente, isso é simples demais. Toda vez que vocês tiverem nós em circuitos mais elaborados, tem vários e vários nós, você trata cada um de forma independente ou individual. Independente não, individual. E vai resolvendo o circuito e simplificando passo a passo até ter uma solução final. Isso. Uma coisa que eu queria, só para complementar esse assunto aqui, se eu fazer uma pergunta, se eu ajustar, eu variar esse R aqui, ó, o que que muda lá nos medidores? Por exemplo, se eu aumentar o R aqui, alguém me diz o que que vai acontecer? Nós fizemos nós lá no circuito de fonte de corrente, só tendo fonte de corrente, eu ajustei o valor do resistor e a corrente nele não modificou. Aí, aproveitando o gancho, é um circuito parecido, não semelhante, mas parecido. Se eu mudar o resistor, vai acontecer a mesma coisa? A corrente nele não vai mudar ou vai mudar? Pode responder, por favor. Aí.
falando porque eu não estou no chat aqui, não. Ninguém respondeu. Alguém fala para mim em voz alta, e liga o microfone aí, menino, ele fala para mim. Bem, eu vou mudar aqui então para ver o que vai acontecer. Lá com as fontes de corrente não mudou. E aqui? Vai mudar? É o mesmo resistor que eu pus lá, vou diminuir. 5, olha o valor lá, mudou? 3, 2, 0. Não mudou em nenhuma situação, mudou? Tem lógica isso que aconteceu, gente? Eu mudei o resistor e a corrente nele não mudou. Estão pensando? Nesse caso, eu tenho uma fonte de corrente e tem uma outra fonte aqui, ó, outra malha aqui. Ó. E eu variei essa outra malha e a corrente não mudou. Mas essa malha não tem fonte de corrente. Tem uma pilha e um resistor em série. Por que que não mudou? Alguém quer ganhar um presente aí respondendo? Até agora ninguém. Deixa eu entrar no chat aqui. Ó. Depois eu volto para onde nós estamos. Deixa eu ver se tem alguma resposta para me ficar mais feliz aqui. Tem não. Poxa, só tem bom dia, né? Aqui, tá É, cheio. seja bom dia aí. E é um desafio interessante, gente, para vocês. Seria interessante para nós, né, Chico, se alguém respondesse essa pergunta. Quando era a fonte de corrente, eu vou voltar lá, esse caso aqui, ó, eu variei o mesmo resistor, tá certo? E a corrente nele não variou. Agora, nesse caso que nós estamos aqui, ó, eu peguei o resistor e variei o valor, a corrente também não variou. Isso, gente, pelo fato único que esse circuito também, ele é constituído por duas fontes de corrente. Por que que ele é constituído por duas fontes de corrente? Porque essa malha aqui, ó, ela pode ser encarada também como uma fonte de corrente. Por que pode? Porque essa resistência aqui, ó, ela é tão maior do que essa outra aqui, ó. Pensa bem, 1.500 em série com 10 ohms, eu posso dizer que a resistência do lado de cá, olhada pela carga, vamos dizer assim, tem uma resistência infinita. Uma fonte de tensão com uma resistência infinita série é uma fonte de corrente. Então, o circuito da esquerda é praticamente igual ao do circuito da direita. O que pode mudar é o valor da corrente. E também muda tanto, gente. Olha aqui, ó. A corrente constante da esquerda é 1 miliampere. E a corrente constante da direita é quase 1 miliampere, cara. 0,98. Então, esse circuito aqui, ele pode ser encarado como sendo constituído por duas fontes de corrente ligadas ao mesmo nó. E a prova disso é que eu variei esse resistor aqui, ó, e a corrente não variou. A corrente que não variou, essa corrente aqui não variou. Então, são interpretações, a gente tem que estar sempre atento, porque e praticando, né? Porque são detalhes interessantes que facilitam na hora que você está estudando um circuito. Agora, a questão, assim, para ficar mais claro, eu estou considerando da direita como fonte corrente, é porque as duas resistências são muito diferentes. Uma é muito pequena, melhor dizendo, e a outra é muito grande em relação a ela. Agora, imagina que se aumentar muito essa que é pequena aqui, ó, essa pequena se aumentar muito, aí eu não posso considerar como fonte de corrente, entendeu? Aí a corrente vai mudar. Deixa eu ver se mudou aqui, peraí. Eu teria que aumentar a ponto de alterar o valor, né?
Se eu modificar, por exemplo, essas correntes, esses valores aqui, por exemplo, no lugar de 10, vamos colocar 1K. Vou tirar isso aqui que eu apertei sem querer. Eu coloquei 1K aqui. Deixa eu ver se foi 1K mesmo. 1K, 1K. 1K já não é tão pequeno assim, né? Esse simulador aqui está me deixando em maus lençóis, tá, gente? Porque já sei por quê. Vou fazer de novo aqui. Não, não é por isso, não. Eu variei o valor do resistor e lá no cálculo eu teria que variar também. E no cálculo variando também não pode dar nunca esse valor e, no entanto, deu. Né? O simulador não está medindo, marcando, me falando isso, não. Quer dizer, eu mostro a situação física para vocês, ou elétrica para vocês. Aí vem o simulador e não corresponde isso. Não me permite mostrar isso para vocês. Isso é chato, né? Eu acho que guardou na memória dele uma coisa e não quer mudar. Tá certo? Mas é isso, gente. Apesar do que isso não está sendo mostrado, eu espero que vocês acreditem nisso que eu estou falando, né? Que se eu aumentei 100 vezes essa resistência, a corrente ela teria que. No caso aqui, como ela é dependente, é uma malha, né? Ela alteraria razoavelmente. Por exemplo, se eu passasse para 1.500 aqui, vou ver se eu consigo entender o que o simulador está fazendo aqui. Vou pôr o mesmo valor da outra resistência, 1.500. Então, o que, que acontece aqui? Ó? Essa tensão aqui fica metade nesse resistor, metade nesse outro aqui. Fica 0,75 aqui e 0,75 aqui. E 0,75 por 1,5 não vai dar esse valor de corrente aqui nunca. Entendeu? É porque o simulador não está simulando direitinho, não, né, Chico? Me ajuda aí. Você está compreendendo? Tem que analisar direito aí para ver o que está acontecendo. Você concorda que ele está mentindo nessa situação? Não sei, tem que fazer as contas ali. Olha aqui. É porque eu mostrei uma coisa, quer dizer, eu falei uma coisa aqui que é lógica, né? Que isso aqui pode ser entendido como uma fonte de corrente, mas para ser entendido como fonte de corrente, analisando só essa Aham. malha, já que essa outra está aberta, essa resistência tem que ser muito maior do que essa. Aqui dentro desse Uhum. quadradinho aqui, tem uma resistência também, uma fonte, uma resistência muito grande. É a mesma coisa que existe aqui. Né? Eu alterei aqui, ó, a resistência aqui bastante. Se eu tivesse O que eu tô alterado, achando estranho não é isso não. Olha a cor para você ver, ó. 1.500 está com algumas cores. Esse 1.500 está com outras cores. Tá estranho. não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o simulador e abrir de novo. É, Tá? tá estranho. Vou fechar e abrir de novo. Tá? Só um segundinho aqui. Vou abrir ele de novo. Vou fechar tudo. Fechar o próprio simulador. Vamos ver se funciona agora. Senão, nós vamos ter que reclamar lá do fabricante, né, Chico? Olha aqui, ó. Eu fechei e abri tudo. A situação continua do jeito que eu tinha falado. Agora eu vou passar por um valor grande aqui. 1.000. Vou pôr 1.000 aqui, igual eu fiz primeiro. Eu quero entender que com o 1.000 já muda. Você Lá está não muda. colocando no lugar errado ali. Oi? Você está colocando o valor no lugar errado. Tô? Você já Tá? descobriu o que eu fiz? Você colocou no nome dele o valor. Tem Ah, que não colocar o acredito. valor. É O, va- mesmo, que hoje, o valor desculpe, lá embaixo. hoje, desculpe aí, tá? É isso. Eu não mudei o valor, coisa nenhuma, né, Chico? Não, hora nenhuma. Olha aqui, desculpe, tô caducando já mesmo.
Tem hora que eu faço as coisas assim, não percebo, mas é a idade mesmo. Eu tenho que mudar aqui. Ainda bem que o Chico está atento lá. Eu tenho que mudar aqui, gente. Eu estou xingando o simulador. Oh, Jesus Cristo, amém. Aqui, ó. Pronto. É porque eu fiz uma coisa aqui que normalmente eu não faço, como a gente não faz sempre, o que que acontece? Às vezes você descuida. É colocar o valor ao lado do resistor, tá vendo aqui? Normalmente eu não coloco o valor igual eu pus aí, fica sem o valor e deixo para vocês verificar o código de cor. Para simplificar a minha vida hoje, eu coloquei o valor escritos, só que o lugar que você coloca o valor, que é aqui em cima, não é o lugar que você ajusta o valor, e o Chico percebeu. Por isso que aquela hora ele percebeu, ele não é daltônico como eu, que as cores não estavam correspondendo, porque não estava, e nem era para estar, por quê? Porque esse número aqui é um número que eu coloquei escrito lá, podia ser qualquer coisa, qualquer número, que não tem nada a ver com o valor do resistor, é Você apenas pode colocar o valor automático, Ari. Pois é, eu sei, pode colocar o automático, mas eu quis Ah, fazer tá. assim. Foi mais simples, eu tinha um monte de gestor para fazer, falei, vou fazer assim, é mais fácil, entendeu? Eu posso linkar o valor no simulador, permite. Se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido esse probleminha aqui, tá? Mas o que importa, gente, é a comprovação, né? E agora está certo lá. Eu vou ficar variando aqui, ó, o valor do potencial, do resistor, da maneira correta, cara. Numa certa faixa, não altera muito, não, e na outra ele altera. Por quê? Porque é a predominância, né? É a relação. Se um valor é muito diferente do outro, um é pequeno, muito pequeno, o outro é muito grande, o pequeno não interfere em nada. Por isso, quando eu coloquei 10 ohms aqui, ó, deu aqueles valores calculados lá. Beleza. Aí, quando eu coloquei um outro valor, digamos 1000, tem que ser colocado aqui, ó, né, Chico? Colocado aqui, ó. Aí o valor mudou. Por quê? Porque 1000 agora não é tão menor do que 1500. Então, não posso considerar essa malha de cá como uma fonte de corrente constante. Aí não posso. Eu só posso considerar se há uma relação, assim, uma relação muito grande, no mínimo é 100 vezes. Por exemplo, 10 ohms, no mínimo o outro tem que ser 1000, no mínimo. E quanto maior essa relação, melhor. Mais garantia você tem do valor que você considera constante, entendeu? De qualquer forma, gente, eu acho, sinceramente, foi bom isso ter acontecido, porque aí eu fico mais esperto. Só isso, né, Chico? Eu É, não preciso ficar. acontece. Esquece não. Eu fui muito pretensioso, né, de xingar o simulador. O simulador não, tinha que ser um erro meu, não do simulador, né? E um erro básico, né? Eu, na hora lá, olha só, tem cabimento, gente? Tem dois, um cai aqui, ó. Eu ajustei em cima, mas em cima é só o label dele, é só a, a, digamos assim, a identificação do valor. Por isso que é bom a gente ficar sempre com a lei de Ohm na cabeça, porque aí eu confiro, né? Confiro. Está escrito 1500, mas eu sei que aqui não é 1500, eu sei que é quanto. Aqui não mudei, mas aqui tem 1000. Se eu mudar aqui para qualquer outro valor, de 10 ohms, as cores vão mudar. Olha lá, as cores mudam, mudou, viu? Mudou as cores. Passou a ser 10 ohms, mas continua escrito 1000 ohms lá. Para eu mudar o 1000 ohms, eu tenho que vir aqui e escrever o 10 ohms. Eu esqueci desse detalhe, descuidei, né? E estou lá tentando achar a solução. Deus do céu. Acontece nas Gente, melhores famílias. é, Não é esquece o de que eu fazer falo. chamada, não. É o que eu falo, gente. A gente tem que estar muito atento quando você está dentro de um laboratório. Aliás, a vida toda você não pode perder a atenção, não pode descuidar. Você tem que estar atento, 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 atento. Vou fazer a chamada, vou parar a gravação, né? Eu vou parar que eu vou falar uma bobagem.